Olá pessoal, bem-vindo à nossa série Uma Igreja Saudável. Eu sou o pastor Júnior Ramos, pastor aqui da igreja Waves of Revival Church, na cidade de Framingham, estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos da América. Espero que vocês gostem dessa série. Preparamos com muito carinho um conteúdo que certamente vai edificar a sua vida, principalmente para você que é pastor, líder na igreja em que você congrega. Eu tenho absoluta certeza que você será muito edificado através dessa série. Faça um bom proveito desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, Pastor Júnior aqui. Eu quero trazer com muita alegria a vocês o primeiro episódio da nossa série Uma Igreja Saudável. Eu quero falar hoje sobre nós não trabalhamos para o crescimento. Eu acredito muito nessa frase que eu acabei de dizer. Todas as vezes que nós buscamos construir uma cultura saudável para que então essa igreja, que somos nós, pessoalmente, mas ao mesmo tempo temos a comunhão com os irmãos, então essa igreja também, como corpo de Cristo, é um corpo coletivo. Todas as vezes que nós vamos construir uma cultura saudável, que vai então gerar uma igreja saudável, nós temos que ter em mente algumas coisas muito importantes, dentre elas, que é o tópico desse primeiro episódio, é que nós não trabalhamos para o crescimento. Quando nós olhamos o texto sagrado, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 até o versículo 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja bem que quando o apóstolo Paulo fala sobre quem nós somos dentro desse contexto, ele fala sobre dois exemplos. Ele fala sobre uma lavoura e ele também fala sobre um edifício. Quando nós vamos trabalhar esse contexto, quando nós vamos trabalhar uma cultura saudável para que possamos nos tornar uma igreja saudável, esses dois elementos são fundamentais. Primeiro, somos uma lavoura. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim no Éden. Você sabe que a palavra cultura, ela vem exatamente dessa raiz de plantar, de colocar as mãos, de deixar as nossas impressões digitais. E quando nós estamos construindo uma cultura, essa cultura ela requer processos. Essa cultura que está sendo construída, ela requer uma constância, ela requer a perseverança pelos obstáculos que nós vamos atravessar sempre e principalmente quando nós estamos falando aqui de construir uma cultura saudável. Dentro de uma igreja local, nós olhamos a igreja sempre com dois olhos, ou pelo menos de duas formas. Nós olhamos a igreja instituição, é essa igreja cheia de departamentos, frentes de trabalho, é essa igreja que presta contas com o governo, com as pessoas, essa igreja trabalha em obras sociais, essa igreja que tem um prédio, que reúne cultos e celebrações e eventos, e também trabalhamos em um outro lado, que é o aspecto espiritual da igreja, a igreja como corpo de Cristo. Nesses dois sentidos, nós precisamos entender como podemos trabalhar para que essa igreja seja uma igreja saudável. Dentro desse texto em que nós falamos, Paulo deixa muito claro qual é a nossa missão, que é de plantar e de regar. Por isso ele diz, eu plantei, Apolo regou. Mas ele também deixa muito claro qual é o propósito dessa igreja, uma vez que nós fazemos a nossa parte. O propósito é convidar o Senhor para que ele possa então dar o crescimento dessa igreja. Como nós falamos no tópico desse primeiro episódio, nós não trabalhamos para o crescimento. Por quê? Porque o crescimento vem de Deus. Nós temos a missão de plantar, preparar a terra. Quando se fala de uma construção, de um edifício, nós falamos sobre construir as fundações, cavar as fundações, trabalhar nos cálculos. Esse é o nosso objetivo. Temos a missão de regar, que é o cuidado, que é você trazer realmente aquilo que a lavoura precisa para que ela venha se desenvolver. Mas nós não podemos focar
naquilo que não é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é trazer o crescimento. O nosso trabalho é plantar, o nosso trabalho é regar, mas o trabalho de Deus nessa obra é trazer o crescimento. Esse texto que nós falamos, o apóstolo Paulo trata sobre o que estava acontecendo na igreja em Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja poderosa nos dons. Quando você vai olhar vários e vários textos, capítulos de 1º e 2º aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja que fluía nos dons. Era uma igreja poderosa, era uma igreja extremamente relevante, mas era uma igreja que estava dividida. Alguns falavam eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo, outros falavam eu sou de Cefas ou Pedro, outros falavam eu sou de Cristo. Imagine que a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja relevante, embora fosse uma igreja poderosa, mas não era uma igreja saudável. Era uma igreja que estava dividida, era uma igreja em que havia muitas dissensões no meio do povo, muita murmuração, muita competição no meio das pessoas. E quando nós vamos olhar dentro desse contexto, é quando Paulo ele traz exatamente a definição de qual é a nossa missão e o que nós precisamos fazer para construir essa igreja saudável. Você vê que a igreja de Corinto, ela, embora fosse uma igreja que o apóstolo Paulo estivesse endereçando a sua carta, mas todos nós nos identificamos e nos conectamos de alguma forma com aquela igreja. Nesse caso, quando Paulo apresenta realmente a missão de plantar e regar e deixa com que Deus dê o crescimento da igreja, ele nos ensina profundamente que nós não precisamos nos preocupar com isso, mas a nossa preocupação deve estar sempre e focada naquilo que Deus entregou em nossas mãos. Eu acredito de todo o meu coração que a igreja que nós estamos vivendo hoje precisa ser uma igreja saudável. A igreja saudável você pode comparar, por exemplo, a um corpo saudável. Você sabe que saúde não é apenas ausência, isso é a definição quando você vai olhar da OMS, da Organização Mundial de Saúde. A saúde não é classificado somente pela ausência de doenças. Você pode, por exemplo, não estar sentindo dores nenhuma no seu corpo, mas quando você vai checar as suas taxas, um painel, alguns exames de sangue, você vai perceber algumas ausências de vitaminas, de proteínas, de minerais, algumas coisas que você precisa suplementar. Quando nós olhamos para o nosso corpo físico, nós entendemos que a nossa missão ela só consegue ser desenvolvida, desempenhada, só consegue ser realizada quando nós estamos saudáveis. Falta de saúde no nosso corpo físico compromete os nossos projetos, as nossas ideias, compromete aquilo que nós desejamos fazer, objetivos que nós desejamos alcançar. Então, a necessidade de vivermos em uma cultura, em uma igreja saudável, ela é fundamental para que nós possamos cumprir a nossa missão. Uma das características de uma igreja saudável dentro desse contexto é que nós vamos observar que uma igreja saudável é sempre uma igreja que busca o equilíbrio. O equilíbrio é exatamente o que nós podemos classificar como a madurez, a maturidade. Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa madura. Uma pessoa madura é uma pessoa equilibrada. Exatamente isso está no centro. Quando você fala sobre uma manga madura, usando aqui uma fruta deliciosa que é uma manga, ela está no meio. A manga madura está no meio. Ela está entre uma manga verde e está entre uma manga podre. Então, o centro da madurez, da maturidade, que é o equilíbrio daquilo que nós entendemos ser uma característica forte de uma igreja saudável, é exatamente na madurez dos alimentos é que nós encontramos as propriedades desse alimento, é que nós podemos nos nutrir. As propriedades nutritivas desses alimentos, eles estão exatamente na madurez desse alimento. Se você pega um alimento que já passou do tempo ou algum que está antes do tempo, você não vai encontrar o potencial dos nutrientes que aquele alimento te oferece. E é trazendo essa ideia de equilíbrio é que o apóstolo Paulo continua falando, e agora no texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 4, a Bíblia diz: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria humana, porque decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo
e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Veja que Paulo, você vai entender no contexto da igreja em Corinto, em que os gregos que eram daquela região, eles dominavam a sabedoria daquele tempo. A ciência daquele tempo era dominada pelos gregos. Até hoje nós lemos de tantos filósofos gregos que fizeram história. E quando essas pessoas, o evangelho ia se espalhando naquelas regiões e homens e pessoas sábias eram trazidos, eram salvos, eram integrados dentro do grupo de irmãos. E o que acontecia, e que talvez seja algo muito relevante nos nossos dias, é que de acordo com que essas pessoas com sabedoria humana, com conhecimento humano, vão sendo trazidos para dentro da igreja, elas vão trazendo consigo aquilo que elas carregam. E aquilo que elas carregam, embora seja algo extremamente importante e necessário, mas nem sempre isso se aplica dentro de um contexto espiritual. Por exemplo, trabalhar para o crescimento de uma igreja talvez implica em trazer estratégias, trazer sistemas de trabalho, onde nós observamos várias companhias sendo muito bem desenvolvidas a partir desse ponto de vista, a partir dessa experiência. Quando nós olhamos para a realidade de uma igreja, às vezes nós queremos e somos influenciados com tudo isso que é usado no mercado de trabalho. Tudo isso que é usado nas empresas, tudo isso que é usado nas corporações, e nós queremos trazer isso. Claro, não estou falando de gestão. Eu não estou falando que nós não precisamos de sistemas que vão nos ajudar na gestão, no controle financeiro, administrativo da igreja. O que eu estou falando é da igreja em ordem espiritual. Nós queremos trazer algumas estratégias que funcionam muito bem no mercado de trabalho e que talvez alguém olhando falem assim: pastor, nós podemos impulsionar o crescimento da igreja dessa ou daquela forma. Nós podemos trabalhar para que a igreja cresça mais dessa ou daquela forma. E é exatamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Porque as pessoas estavam sendo salvas e elas traziam consigo seu conhecimento, que embora fosse um conhecimento muito válido, porém era um conhecimento adquirido, um conhecimento pesquisado, e não um conhecimento que vinha de fontes espirituais. E aí, quando eles traziam a sua sabedoria, entravam em disputas entre si, entravam em competição entre si. Quem são as pessoas que eu quero ouvir? Quem são as pessoas que têm uma mensagem melhor? Quem são as pessoas que têm uma mensagem mais interessante? E aí isso trazia o enfraquecimento da igreja. Ou seja, a igreja, quando ela está enferma, ela enfraquece. É como você, por exemplo, quando você está sentindo uma dor de cabeça terrível, quando você está com febre no corpo, quando você está passando por um período difícil, um resfriado, você sempre vai sentir-se mais fraco, você sempre vai sentir-se um pouco menos disposto a fazer as suas atividades. E com a igreja não é diferente. Todas as vezes que nós trazemos um conhecimento pesquisado excessivo e, principalmente, substituirmos um conhecimento espiritual bíblico da palavra dentro da igreja, a igreja pode crescer, mas ela vai crescer fraca. Nós vamos impulsionar o crescimento da igreja, talvez por conferências, eventos e tantos outros trabalhos que às vezes não possuem nenhum propósito. O propósito é apenas de trazer alguém que tenha um nome forte na mídia para que nós venhamos a criar um movimento naquele lugar. E eu não estou falando mal de movimentos, até porque eu entendo que quando Jesus vai curar aquele homem no tanque de Betesda, eu encontro um padrão bíblico muito claro para movimentos ali, porque a Bíblia fala que de tempo em tempo um anjo descia e ele movimentava as águas e as pessoas que pulavam naquele tanque eram curados. Eu concordo, acredito em movimentos, mas acredito que movimentos são nesse padrão, de tempo em tempo. Existem igrejas que fazem movimentos toda semana. Existem igrejas que fazem grandes eventos todas as semanas. E aí a igreja cresce em uma cultura que vai gerar nas pessoas apenas essa demanda. Nós não podemos ser reféns de eventos. Nós não podemos ser reféns de movimentos.
Nós não podemos ser reféns de comidas de restaurante. Nós temos que saber que, embora é muito bom a gente comer num restaurante uma comida sofisticada, mas o que vai manter a minha saúde física é aquele talvez arroz com feijão e um pedaço de carne ou alguma coisa que você consiga se alimentar dentro de casa. A igreja local deve ter o alimento saudável para todos os seus membros. O pastor dessa igreja tem e possui a palavra de Deus para trazer saúde espiritual para aqueles que Deus o entregou como ovelhas. Quando Paulo vai levar esse entendimento à igreja que estava em Corinto, Paulo fala assim: quando eu estive com vocês, eu não vim aqui expor o meu conhecimento. Eu não vim aqui trazer palavras difíceis. Eu não vim aqui pesquisar coisas, embora Paulo fosse uma pessoa extremamente capaz de trazer qualquer conhecimento daquele tempo. Mas ele fala assim: não, eu vim trazer a vocês Jesus Cristo e este crucificado. Sabe, a referência que Paulo fala acerca de Jesus e a cruz, Jesus Cristo crucificado, toca exatamente nesse elemento fundamental de uma igreja saudável, que é o equilíbrio, que é a maturidade. Quando você vai olhar o desenho da cruz, você vai ver que a cruz, ela cruza esses dois horizontes, tanto o lado vertical, que é a nossa relação com Deus, a nossa relação espiritual com Deus, quanto também o lado horizontal, que são os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, na cruz é que realmente nós encontramos esse lugar de equilíbrio. Na cruz é que nós encontramos a mensagem verdadeira do Evangelho, que tem o poder de transformar vidas, que tem o poder de nos trazer saúde. Nós nos tornamos saudáveis como igreja. Como pessoas, nós não nascemos saudáveis. Então, embora você tenha vindo de uma denominação, quem sabe de uma igreja, onde o pastor sempre foi uma pessoa muito zelosa, muito cuidadosa, com aquilo que se fazia dentro dessa igreja, que se estabelecia como cultura, como missão, como visão dessa igreja, todavia, nós sempre precisaremos do cuidado. Veja bem o texto que lemos no início: não basta apenas plantar, nós temos que regar. E regar não é uma vez só. Regar são todos os dias. E aí o resultado de tudo isso é que Deus vem e Deus traz o crescimento para essa igreja. Meu irmão, minha irmã, pastor, líder, você que está acompanhando a gente nessa série Uma Igreja Saudável, eu tenho a alegria de dizer para você que todas as vezes que nós focamos no plantar e no cuidar, o crescimento vem organicamente. E é tão interessante você experimentar um crescimento orgânico, porque o crescimento orgânico ele não é impulsionado por qualquer tipo de agrotóxicos ou qualquer tipo de remédios, qualquer tipo de hormônios. Não, o crescimento orgânico talvez ele não vai deixar aquele fruto, aquele vegetal lindo como o outro que foi produzido em laboratório, mas ele vai trazer todos os nutrientes necessários que vai fazer de você uma pessoa saudável. Assim, nós temos que entender a igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce organicamente. Deus não vai trazer um crescimento em uma igreja em que Ele não escolheu as pessoas que ali estão para estarem fazendo essa gestão de uma igreja maior. Ter uma igreja grande não significa ter uma igreja saudável. Uma igreja pequena não é sinal de fracasso. Mas isso nós iremos falar no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Fique ligado para os próximos episódios da nossa série Uma Igreja Saudável.